Hora da Prosa. Pois é, no Hora da Prosa de hoje a gente tem aí um convidado muito especial para falar sobre irrigação. A gente está com o Emerson Gabriel de Andrade, ele é responsável pelo desenvolvimento da rede de distribuidores da Netafim, BR. Bom, e é para ele que a gente fala bom dia. Bom dia, Emerson. Bom dia, Cláudio. Tudo bem? Tudo ótimo. Então, você que está nos acompanhando aqui, o Emerson, que está chegando agora para bater esse papo com a gente, ele é natural lá do Paraná, né? Mas só que ele, novinho ainda, ele se mudou com os pais lá para o Mato Grosso, onde foi criado. É formado em engenharia agronômica pela Faculdade Unic e agora, neste ano, está completando 14 anos de agronegócio, atuando em vários estados brasileiros, tanto na área comercial quanto na consultoria de irrigação. E atualmente ele é responsável pelo desenvolvimento da rede de distribuidores Netafim BR. Bom, é um prazer tê-lo aqui, Emerson, e a gente tem uma curiosidade muito grande. Quando se fala em irrigação hoje, a gente imagina que a ferramenta, né, de irrigação, ela evoluiu muito acompanhando o avanço tecnológico de outras ferramentas que são usadas no agro. Isso procede, Emerson? Com certeza, com certeza. A irrigação brasileira e mundial, ela tem se desenvolvido ano após ano, né? Hoje a gente compara muito a irrigação à evolução dos tratores, né? Uhum. Então, a gente olhava como eram os tratores no passado e veja como são os tratores hoje, a irrigação está indo nesse mesmo sentido. Uhum. Agora, para a gente começar nosso papo rapidinho aqui, eu queria falar de uma situação que está acontecendo numa área que é muito famosa, extremamente famosa por sua produção de vinhos na Argentina, que é a província de Mendoza. E ela tem atraído profissionais do agronegócio brasileiro em busca de informações sobre como é possível manter a produtividade das lavouras, mesmo em cenário adverso, né? Por exemplo, lá são 300 dias aproximadamente de sol e 200 milímetros de chuva por ano, que, aliados ao solo fértil, tornaram aquela região um dos principais destinos de viagens técnicas do agro na América Latina. É essa experiência que eles estão tendo lá, o cenário é perfeito para que vocês possam mostrar toda a eficiência de uma boa irrigação, Emerson? Com certeza, com certeza. Recentemente nós tivemos numa visita em Mendoza e tudo isso que você falou é procedente, né? Mendoza, ela é literalmente um oásis, é um deserto lá, chove 200 milímetros no ano apenas, e é uma região extremamente agrícola, né? E a gente nota lá que se não existisse irrigação, não existiria vida naquela região. Até a própria cidade, ela foi construída, né, ela é uma cidade planejada, ela foi construída com canais de irrigação para poder ter a parte de árvores na cidade. Então você vê que está no DNA daquela região a irrigação. Que bom. E nós temos regiões assim no Brasil que possa ser, assim, digamos, ter o mesmo aproveitamento, usar o mesmo know-how lá, trazer essa experiência para cá? Temos sim. Inclusive, hoje, nós temos regiões no Brasil que tem uma pluviosidade alta, como é o sul do país, na produção de uva, mas nós temos também o Nordeste brasileiro, que tem uma produção de uva excelente, tão boa quanto, e que produz com irrigação. Só produz uva naquela região com irrigação. Então, existem regiões no Brasil todo que é possível produzir. O Brasil tem uma particularidade, um benefício que é muito rico em água, tanto superficial quanto subterrânea, né? E que proporciona até mais do que em Mendoza. Entendi. Agora, e quais as culturas que mais usam irrigação hoje no Brasil, Emerson? Olha, no Brasil hoje se destaca principalmente grãos, né? Grãos é uma cultura que tem bastante área irrigada. Depois a gente entra para a cultura do café, também uma cultura muito irrigada no Brasil. O café, para mim, é uma novidade, viu, Emerson? Ah, é? Não, o puxa, café, é bom saber. para você ter uma noção, o café nos últimos 10 anos aproximadamente, ele deve ter triplicado a área irrigada. Nós temos regiões de potencial irrigado
que estão expandindo, que é o sul de Minas e o Triângulo Mineiro, Uhum. são regiões que ano após ano têm duplicado a área irrigada, né? Nós temos a região do Espírito Santo, que irriga Café Conilon, lá não se planta um pé de café se não for irrigado, Uhum. e nós temos algumas regiões de café em Rondônia também, que não plantam um pé de café se não for irrigado. Puxa vida. Hoje nós temos, assim, de 2 anos para cá, um crescimento muito grande na irrigação em citros, né, Uhum. por questões que na Califórnia tem diminuído a produção e o Brasil tem se destacado mais ainda. Então tem novas áreas sendo implementadas, mais sentido o centro do país, que precisam de irrigação. E a Uhum. irrigação proporciona para essas culturas o controle fisiológico, a maturação da planta. Então, não só é a água para a planta, mas é o controle fisiológico dela também. Entendi. Então, só para a gente refrescar a memória do ouvinte, ou para informar o ouvinte do que o Emerson falou sobre a Califórnia, nos Estados Unidos. Na década de 80, os maiores polos produtores, né, os locais que tinham maior produção de laranja nos Estados Unidos era a Flórida e a Califórnia, mas isso foi mudando ao longo do tempo, principalmente na Flórida, onde a citricultura perdeu muita força devido às doenças, greening principalmente, que lá eles fizeram a opção de trabalhar um tipo de manejo que não deu errado, justamente o contrário que foi feito no Brasil. Bom, Emerson, agora, a questão da irrigação não é só o que você pode levar até a planta, mas o momento que você precisa, você tem lá à disposição exatamente o que ela precisa, né? Por exemplo, você não pode ficar aí contando com a meteorologia no tempo certo, né? A chuva no tempo certo. E isso traz uma vantagem muito grande. Agora, houve também, não só, nós nos atualizamos, nós temos uma tecnologia maior também, além da quantidade de água, o tipo de gota, com relação à eficiência energética também, porque hoje a energia elétrica, o custo da energia é uma grande preocupação para o produtor também. Houve mudança, houve melhoria também nisso? Houve sim, Cláudio. Nós temos aí, como eu comentei, né, a irrigação ela avançou muito tecnologicamente, né? Então nós temos hoje equipamentos que aproveitam acima de 90% a utilização da água, né? Uhum. No caso do pivô central, ela chega em 90%, 93%. No caso do gotejamento, ele chega a 98% de eficiência do uso da água. Uhum. E existe aquela questão de você aplicar água na quantidade certa, na hora correta, e ali a gente Exato, costuma falar no pé da planta, né, ou na exato. boca da planta, como alguns comentam. Isso faz muita diferença, porque a partir do momento que você aproveita mais essa água, você tem menos evaporação, você tem Uhum. menos perda por arraste, etc. Você acaba fazendo que a água chegue na quantidade que a planta precisa mais rápido. E aí Uhum. você economiza energia. Porque a energia hoje é o principal dizendo assim, o principal problema no sentido de você investir em irrigação, Uhum. porque ele é um custo, talvez, que não tinha sido planejado na implementação de um projeto, né? Uhum. E ele é um custo oneroso se você não utilizar da maneira correta, né? Não aplicar realmente o que a planta precisa e também não tiver um equipamento eficiente, porque historicamente no mundo a gente tem as primeiras irrigações que era feita através de canal, né? Uhum. Aqueles canais alagava e depois secava e plantava em cima. Uhum. Ainda existe muitas áreas, principalmente de arroz, que Uhum. trabalham com inundação, Uhum. principalmente no sul do país. E Gente, isso a inundação, gente só te interromper um pouquinho, inundação, já mas é uma inundação controlada, tá, gente? isso, isso mesmo. Só para que o pessoal entenda, existe canais, né, as áreas são extremamente planas, Uhum. eles mandam água para esses canais, fecham os diques e a área ela alaga, fica com Isso. 4, 5, 10 centímetros de água. Uhum. Aí eles abrem os canais de novo, drenam essa água e aí eles fazem todos os tratos culturais. Uhum. É muito feito nas áreas de arroz. Uhum. Hoje, nessas regiões que eu falei que tem grãos, café, citros, cana, que eu acabei esquecendo de comentar, que também tem expandido muito a área irrigada, Uhum. os equipamentos de irrigação já são mais tecnológicos, são Uhum. ou pivô central, ou gotejamento, que aí eles já elevam a tecnologia e trabalham com eficiência acima de 90%, o que faz
no final você reduzir de 30% a 35% o consumo de energia. Entendi. Agora, eu queria que você falasse, principalmente porque qual é a origem da Netafim? De onde ela surgiu e conta um pouquinho da história da empresa, porque é muito importante isso, gente. Porque qual é o insumo mais valioso que é usado hoje em dia? Não é o adubo, não é a semente, não é o defensivo, é a água. Então, o uso consciente, equilibrado e responsável da água, ele é extremamente importante. Não por ser caro, muito pelo contrário, mas por ser um insumo que a gente não sabe quanto tempo nós iremos precisar dele. Quando eu falo nós não temos ideia, porque é o seguinte, quantas gerações o ser humano vai... Por quantas gerações estaremos aqui? A gente não sabe. A água doce, ela tem uma quantidade e ela não vai estar aqui para sempre. Então a gente tem que ser responsável no uso desse insumo, que é extremamente valioso. Então, eu acho que não estamos fazendo nenhum comercial, nenhuma propaganda, mas sim trazendo à luz a verdade para você ouvinte, e sobre a importância do uso responsável desse insumo. Perfeito. Bom, a Netafim, ela é uma empresa israelense, ela surgiu em Israel em 65, se eu não me engano, Uhum. e a história da Netafim, ela é uma história legal, porque Israel, como o pessoal deve saber, é um deserto, Sim. lá não chove, chove menos que Mendoza, por exemplo, Menos ainda? e chove menos, Puxa chove vida. menos. E aí lá tinha grandes canais que transferia água de um mar para o outro, né? E o Uhum. país é pequeno. E um belo dia, um engenheiro holandês, se eu não me engano, ele viu algumas árvores que tinham num trecho que estavam mais verdes que outras, né? Hum. Aí ficou curioso para saber o que está acontecendo, por que essas árvores estão mais vigorosas Qual é o e etc. milagre, né? Isso, aí foram lá, cavaram e viram que tinha uma tubulação pingando água. E aí veio a ideia do primeiro gotejador. E aí a Entendi. Netafim, ela se fundou dentro de um kibutz, que chama Hatzerim. Hoje a Netafim, ela está presente no mundo inteiro, levando esse tipo de tecnologia. E dos slogans da Netafim, que a gente olha muito, né, é produzir mais com menos. Sim. Quem um dia tiver a oportunidade de ir para Israel, vocês vão ver que lá é extremamente produtor, tem qualidade de fruta, de verdura excelente, mas tudo é com uso extremamente racional. E Sim. fazendo um paralelo com Mendoza, que eu acho que é uma oportunidade legal, que é até mais perto da gente, quem um dia tiver a oportunidade de conhecer Mendoza vai ver que é mais ou menos parecido. Uhum. Mendoza é um deserto, é extremamente seco, chove pouco, e eles têm uma qualidade de fruta, qualidade de verdura, a qualidade da uva nem se fala, Uhum. produzindo com pouca água, porque lá 95% da água que eles têm ali em Mendoza é da geleira, do degelo Entendi. das cordilheiras, né? Então é Uhum. muito interessante como é feito. Então, quando você começa a enxergar um pouco disso, e daí você traz isso para a realidade brasileira, você fala, nossa, eu tô num paraíso, né? Sim. Eu tenho que aproveitar isso e cuidar muito bem para mim levar Exatamente. isso para várias gerações. Exatamente. Acho que é extremamente importante isso que você falou, não só ver o quanto estamos em situação extremamente melhor, mas o quanto somos privilegiados, né? Então temos que cuidar muito bem de nossa água, seja ela para fins domésticos ou para fins de produção. Agora, você falou aí das frutas, da qualidade das frutas. Isso tem a ver com a quantidade de água, por exemplo. A região onde tem uma pluviosidade alta, isso afeta um pouco a quantidade de açúcar, né, na planta. Isso tem a ver também, Emerson? Tem a ver sim. Eu tenho uma história que no início da minha carreira profissional eu trabalhei vendendo vinho, né? Uhum. Eu tinha 15 anos, comecei vendendo vinho. E eu lembro que eles falavam muito que o excesso de chuva faz perder a qualidade do vinho e nunca tinha entendido o porquê disso. Uhum. Hoje, com 14 anos de trajetória profissional e conhecendo mais as realidades, né? Hoje eu entendo que realmente o excesso de água, tanto para uva, por exemplo, quanto até para uma cana, ela faz cair o teor de açúcar, quanto para uma manga, para uma goiaba, que faz perder a qualidade,
o excesso também é prejudicial. Então, quando você tem um equipamento de irrigação, que você tem, teoricamente, tá, um controle sobre a quantidade de água que a planta precisa, ou seja, você vai dar aquilo que ela precisa na hora que ela precisa, Exato. a qualidade do fruto, a qualidade da planta em si muda totalmente. A fisiologia dela, ela deixa de gastar energia para crescer e ela começa a produzir mais açúcar e mais outros componentes aí para a qualidade do fruto. Então, o controle da água, ele é um controle, não é 100%, lógico, porque durante um ciclo da cultura pode dar uma chuva e você não tem como prever isso, mas quando você tem irrigação, e o Brasil é um país em algumas regiões que ele tem 2 períodos, o período seco e o período de chuva, né? No período seco, você tem todo o controle ali do que a sua planta vai fazer. Então, nessas regiões, como eu dei o exemplo do Nordeste, que produz uva, a qualidade da uva deles é muito boa, porque eles produzem geralmente no período mais seco do ano. E aí não tem chuva para prejudicar a planta, né? O excesso de chuva vai prejudicar a planta, e eles controlam toda hora da florada, da produção, da fecundação, eles conseguem fazer tudo isso via irrigação. Que legal. Bom, então fica aqui, eu acho que essa prosa nossa aqui foi muito interessante justamente para esclarecer alguns pontos sobre a importância da irrigação, principalmente quando se diz respeito à preservação desse insumo tão importante, é o uso racional, eficiente e também possível para o produtor brasileiro. Então fica aqui o convite para que você possa conhecer um pouquinho mais sobre irrigação da Netafim. Tem um site que as pessoas possam entrar e conhecer um pouquinho melhor toda a importância e a história de vocês? Nós temos o nosso site, que é www.netafimbrasil.com.br, e nós temos também o nosso Instagram, que é Netafim Brasil. Legal. E temos também vários vídeos no YouTube. Se pesquisa lá por Netafim no YouTube, tem vários vídeos de várias culturas, desde uma cana-de-açúcar até um cacau irrigado, para quem tiver curiosidade, saber como funciona. Tem vários cases de sucesso. Então é legal vocês entrarem lá. O YouTube tem bastante informação, vai ajudar vocês. Legal, já que você citou aí o YouTube, essa entrevista aqui ela está sendo gravada em vídeo. Claro que você não vai ver o Emerson conversando comigo, mas vai estar lá uma imagem dele, uma foto dele, e a gente vai disponibilizar isso no YouTube também, essa prosa muito interessante. Então, olha, depois eu passo aqui, a gente está entrando agora, vai entrar em rede. Emerson, queria aproveitar e agradecer a sua participação aqui, foi extremamente importante para levar essas informações para o nosso público. Muito obrigado e parabéns pelo trabalho. Agradeço pela oportunidade, precisando, pode entrar em contato. Tá certo, muito obrigado, viu? Um grande abraço. Valeu. Valeu. Hora da prosa.